Agora sim, cumprimento os nobres pares, senhores servidores que nos auxiliam, advogados que vão fazer sua sustentação oral e assistir à sessão, doutor Irã, nosso procurador do trabalho, pedindo a Deus que nos ilumine, eu declaro aberta a sessão e peço ao senhor secretário para apregoar, observando as ordens de preferência. Sustentações orais, nome de ordem 10 da pauta telepresencial. Relatoria, desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, agravo de petição 25.358/73 de 2014. Sustentará a doutora Lidiane Villagra de Almeida pelo agravante. Com a palavra, desembargador André, relator. Microfone, desembargador André. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar, renovar meus cumprimentos a todos os colegas, doutor Irã, advogados e advogadas, e cumprimentar a doutora Lidiane. Vou antecipar a proposta de voto. Multa cominatória. Eu estou conhecendo do agravo e da contraminuta. O tema central aqui diz respeito às trentes, descumprimento de obrigação de fazer, pagamento das férias no prazo legal. Eu estou dando aqui um provimento parcial, doutora Lidiane, em que sentido? Considerando a natureza das infrações cometidas, concluo que o valor fixado é deveras excessivo, motivo pelo qual o reduzo para o importe de R$ 1.000 para cada infração cometida, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que tange a aplicação da multa prescrita no artigo 77.4 e parágrafo 2º do CPC, mantenho o percentual aplicado de 5%. O provimento tão parcial é nesse sentido, nesse tópico. Correção da matéria já conhecida, aplicação da decisão do excelso STF. É a nossa proposta, presidente. Obrigado, doutor André. Eu indago a doutora Lidiane se há interesse na sustentação. Excelência, boa tarde. Eu vou fazer uso da palavra, sim, de forma rápida, apesar do provimento parcial, mas vou fazer uso da palavra. Perfeito. A senhora tem o prazo regimental de 10 minutos, então. Obrigada, excelência. Excelentíssimo desembargador relator deste processo, desembargador André, na pessoa do qual cumprimento os demais desembargadores, componentes deste egrégio tribunal. Em relação a esse processo, a sustentação oral é na seguinte forma, né? Houve já aí um provimento parcial para reduzir o valor da multa, né, para o valor de R$ 1.000 por infração, e a sustentação é no sentido de que não é devida nenhuma multa. Isso por quê? Porque a matéria aqui, ela se trata de atraso no pagamento das férias, né? Houve uma fiscalização, e nessa fiscalização, pelo Ministério Público do Trabalho, a empresa juntou os documentos, e nesses documentos, o Ministério Público do Trabalho concluiu que houve atraso no pagamento das férias. São 5 empregados, tá? E desses empregados, o atraso foi do primeiro de um dia, ele saiu de férias dia 10 e o pagamento foi feito dia 11, um dia depois. O segundo saiu de férias dia 20 de dezembro e o pagamento foi feito no dia 20. O terceiro, dia 7 de fevereiro, e o pagamento foi feito no dia 7. O quarto saiu de férias dia 1º de junho e o pagamento foi feito dia 31 de maio, um dia antes. E o último saiu de férias dia 2 de julho e o pagamento foi feito dia 2 no dia. O senhor de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive em notícia publicada amplamente em rede, nas redes sociais e no próprio site do TST, essa semana o TST enfrentou essa questão do atraso no pagamento das férias, desse atraso ínfimo de 1 ou 2 dias, que isso não incidiria o pagamento em dobro, né? E aceitando, portanto, que o pagamento está regular e sem atraso. Então, por esse motivo, a empresa entende que nada é devido neste processo, uma vez que o atraso no pagamento, né, a lei fala em até 2 dias antes do gozo das férias, uma vez que o atraso foi ínfimo, ou foi no dia, ou foi um dia antes, ou um dia depois,
E com esse entendimento do TST, né, agora bem recente do Pleno, a empresa entende que não há por que pagar multa por não cumprir a obrigação de fazer, porque ela cumpriu, ela efetuou o pagamento das férias, né? Não foi nos 2 dias de que fala a lei, mas foi no dia, ou um dia antes, ou um dia depois, e que, segundo o TST, não incide sequer o pagamento em dobro. Então, por este motivo, a sustentação é no sentido de afastar por completo a aplicação de multa, né? E se esse não for o entendimento, né, há um pedido subsidiário de realmente reduzir, porque o valor arbitrado aqui para esses 5 funcionários hoje soma um montante de mais de R$30 mil. O valor não é razoável, não é proporcional, e por isso há um pedido subsidiário de redução dessa astrente, né? E o valor sugerido, né, na peça de recurso seria de R$300 por funcionário. E há também uma multa, a empresa foi condenada numa multa por ato atentatório, né, à justiça, por não ter cumprido essa obrigação de pagar as férias no prazo. Eu entendo que essa multa também é indevida, tá? Essa multa de 5%, salvo engano, porque justamente a empresa cumpriu, ela fez o pagamento das férias, em que pese com um ínfimo atraso, mas o objetivo, que era pagar e possibilitar o gozo das férias, isso plenamente foi atingido. Então, a sustentação também é no sentido para que seja afastada essa multa. Muito obrigada pela atenção. Agradeço, doutora Lidiane, parabéns pela sua sustentação. Com a palavra, desembargador André, relator. Também cumprimento a doutora Lidiane pela sustentação. Conheço do recurso, presidente. A divergência? Por unanimidade. De acordo. A questão está bem explanada pela doutora Lidiane. A pretensão é de exclusão ou redução da multa, do valor das multas, né? Eu faço aqui a síntese do pleito recursal, das razões recursais. Inicio esclarecendo que se trata de uma execução da ação civil pública, cujo título executivo encontra-se nos seguintes termos. Eu transcrevo aqui o título executivo. Acolho em parte os pedidos para impor ao réu as seguintes obrigações: conceder férias e realizar o respectivo pagamento dentro do prazo legal. Grifo. F. Obedecer integral e estritamente às demais disposições da legislação acerca das obrigações relativas ao direito de férias, sob pena de multa no valor de R$3 mil por trabalhador prejudicado e por infração cometida. A fiscalização acerca do cumprimento das obrigações fica a cargo do Ministério Público do Trabalho. Fecha aspas. Não a falar, como pretende o executado, que seja excluída a aplicação da multa em relação às infrações cometidas anteriormente ao trânsito em julgado, à medida que o artigo 12, parágrafo 2º da Lei 7347/85 dispõe que poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificativa prévia em decisão sujeita a agravo. Parágrafo 2º. A multa combinada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Assim, a multa é exigível posteriormente ao trânsito em julgado, entre mentes é devida desde quando configurado o seu descumprimento. Por outro lado, destaco que a multa combinatória é instrumento processual para alcançar a tutela pretendida, não se tratando de crédito concedido pelo título judicial, razão pela qual é possível rediscutir a combinação das astrentes, à medida que não há incidência da coisa julgada sobre a decisão que a fixa, em consonância com os seguintes julgados que eu transcrevo, do juiz Júlio Beber, quando convocado aqui, e também precedentes da Egrégia Corte Superior do Trabalho. A multa atrelada à determinação de cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou dar deve ter o condão de emprestar efetividade à ordem, inibindo a ré de prosseguir na inobservância da lei, punindo a sua recalcitrância. Assim, a manutenção de parte das obrigações impostas pela sentença impõe a confirmação das astrentes. Entrementes, no que se refere ao valor, esse não pode ser irrisório e tampouco exacerbado ou desmedido, mas razoável. Nesse passo, considerando a natureza das infrações, concluo que o valor fixado é deveras excessivo, pelo qual fixo reduzo em R$1.000 por cada infração cometida.
No que tange a aplicação da multa prescrita no artigo 77, mantém o percentual aplicado de 5% sobre o valor da causa por guardar proporcionalidade com as infrações. Renovando nosso respeito, doutora Lidiane, a nossa proposta de voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador André. Eu indago se há divergência. De acordo. Sem divergência. Senhor presidente, Senhor presidente. a única divergência é a minha, é sobre a correção monetária apenas, e eu julgo prejudicar. Como assim, desembargador Márcio? Eu julgo pedido prejudicado para guardar a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da correção monetária. Só isso. Entendi. Então, na verdade, é por maioria. O desembargador João pediu a palavra, presidente. Quem? João de Deus. Desembargador João de Deus pediu a palavra? É. Ou estava de acordo? Não. Não, pedi a palavra. Então. Pois não. Com a palavra, desembargador João. Não, é que nós estamos diante aqui, senhor relator, de uma ação que transitou em julgado e o descumprimento depois, é isso? Exatamente. É isso? O descumprimento. Descumprimento de uma ação proposta pelo doutor do Ministério Público anteriormente? Ou é um termo de ajuste de conduta? Aí que eu não... Aqui é título executivo, desembargador Grandeu, que inclusive eu transcrevi na minuta. Tá, isso. Senhor presidente, ilustres desembargadores, eu vou pedir vista regimental desse processo, porque, como bem colocou a nobre advogada da tribuna, houve realmente, acho que foi na semana passada, uma decisão com relação à dobra das férias não concedida fora do prazo. E o prazo parece que era um prazo ínfimo. Mas, obviamente, que aqui é uma situação, como disse o relator, de um trânsito em julgado, um desrespeito. Mas poderíamos também aplicar. Por que R$1.000? Não poderia ser 100, né? Então, com relação a isso que eu vou pedir vista regimental. Pois não. Diante da vista regimental do desembargador João de Deus, os demais aguardam? Aguardo. Então fica registrada a vista regimental do desembargador João de Deus, os demais aguardam. Processo número de ordem. Processo número de ordem 3, da pauta telepresencial, relatoria do desembargador Nery Saez Silva de Azambuja, mandado de segurança 24.266.62 de 2020, sustentará a doutora Dayana dos Anjos Rodrigues Matos, pela impetrante. Com a palavra, desembargador Nery, relator. Obrigado, presidente. Eu cumprimento a doutora Dayana, bem-vinda. Eu vou antecipar o voto para que a senhora dimensione o interesse de sustentação e a verticalidade. Eu admito mandanos. No mérito, desbloqueio dos valores, penhora online. Eu analiso e entendo que confirmo o deferimento liminar e concedo a segurança em definitivo, para que seja liberado à impetrante os valores bloqueados em sua conta corrente, nos autos de número 0024404 60 2019 5 24.001. Essa é a proposta de voto, doutora Dayana. Devolvo a palavra à presidência. Obrigado, desembargador Nery. Doutora Dayana, tem interesse? Tem interesse na sustentação apenas se houver divergência. Certo, eu indago se há divergência. Por unanimidade. Próximo, senhor secretário. Obrigada, Processo. boa tarde. Obrigado, doutora. Processo número de ordem 6, da pauta telepresencial, relatoria desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, recurso ordinário 24.89646 de 2019, sustentará o doutor Lucas Orsi Abdul Aad. Eu não vejo o nome dele na sala, excelência. Qual é o nome do advogado? Doutor Lucas Orsi Abdul. Doutor Lucas está presente. Como ele não está presente, vamos passar para o próximo. Processo número de ordem 9, da pauta telepresencial, relator desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, recurso ordinário 25.13104 de 2019, sustentará o doutor Ricardo Miguel Sobral, pelo recorrente,
Doutor Ricardo Miguel Sobral, se encontra, doutor? Boa tarde, estou aqui. Oi, Boa tarde, doutor Ricardo. Então, com a palavra, desembargador André, para a antecipação do resultado. Obrigado, presidente. Saúde o doutor Ricardo Sobral, que fala de Ribeirão Preto. Recebi o ilustre caudídico e memorial. Vamos aqui antecipar a nossa proposta de voto. Aqui houve parecer do Ministério Público pelo conhecimento, pelo provimento do recurso. A questão é multa por descumprimento de norma coletiva. Estou conhecendo do recurso das contrarrazões e no mérito quanto a este tópico, pedindo vênia, estamos negando o provimento ao recurso. Custas processuais honorários advocatícios, do provimento ao recurso para afastar a condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. É a nossa proposta de voto, senhor presidente. Pois não há interesse, doutor Ricardo? Sim, excelência. Então, o senhor tem o prazo regimental de 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde ao desembargador Amaury, presidente dessa egrégio pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região do Estado do Mato Grosso do Sul. Cumprimento também o caro desembargador André Luiz Moreira de Oliveira, que sempre cordialmente recebe a advocacia e nos dá um tratamento onde nos sentimos em casa. Membro do Ministério Público do Trabalho, doutor Irã, serventuários da Justiça, meus colegas advogados aqui, faço um especial cumprimento ao doutor Hudson, advogado também de Sindicato de Correios, do maior sindicato de Correios do Brasil, de São Paulo, que representa 20% da categoria, e que tenha também aí um bom trabalho num dos próximos julgamentos. Excelências, eu venho aqui da tribuna requerer que seja dado provimento ao recurso ordinário do sindicato autor neste processo, que diz respeito à seguinte situação. No ano de 2014, a empresa e as federações firmaram um acordo coletivo garantindo, em sua cláusula 77, que a partir do próximo exercício seria contratado um seguro de vida aos carteiros e atendentes comerciais em razão aí de violências, acidentes, assaltos. O motivo acaba sendo de menos, mas a obrigação convencional foi que a empresa providenciará para o próximo exercício o seguro de vida a estes dois grupos de trabalhadores. A vigência do ACT 2014-2015 se inicia em 1º de agosto de 14 e, portanto, o próximo exercício, entende o sindicato autor, a partir de 1º de janeiro de 2015. A vigência foi 1 de 8 de 14 e o início da obrigação e, portanto, como não houve a contratação, e o fato da não contratação é incontroverso nos autos, se deu em 1º de janeiro de 2015. Este ACT se manteve vigente até o último dia de julho, 31 de julho de 2015, sendo substituído pelo próximo instrumento, aonde a recorrida, a empresa de Correios, assume para si o ônus do pagamento de uma indenização à época de R$ 137 mil para os casos de morte ou invalidez permanente. Assim, durante o período dos primeiros 7 meses de 2015, toda a base ficou desprotegida, sem a cobertura securitária. E os acidentes ocorridos naquele período, portanto, têm nenhum tipo de proteção. Esse fato não foi combatido em contestação. Pelo contrário, o que a empresa alega é que, a partir do ACT seguinte, houve novação, o que o sindicato autor não admite. Então, este é o ponto fulcral, onde, com a devida vênia do relator, na posição que rogo aqui da tribuna, restou claramente demonstrado tanto a fixação de uma obrigação em acordo coletivo de trabalho,
a data do início de sua vigência no próximo exercício, portanto, a partir de 1º de janeiro, e o seu descumprimento de 1º de janeiro a 31 de julho. Um segundo ponto que venho aqui requerer da tribuna é que, no caso do provimento do recurso, que essa multa seja reconhecida aos trabalhadores em cada dia que ele foi lesado. Por exemplo, a multa fixada na cláusula 73 do mesmo instrumento normativo, ela diz que ao trabalhador prejudicado será devida a multa de 20% do dia de trabalho deste. E aí a discussão seria: o descumprimento ocorreu uma única vez ou o descumprimento ocorre a cada dia em que o trabalhador exerce o seu labor sem a proteção? E o nosso entendimento é de que o descumprimento é continuado. E a cada novo labor, uma nova multa no valor de 20% do dia. Até mesmo porque, vale dizer, se a multa for aplicada uma única vez, resultará numa média de R$10, R$12 para o trabalhador e estimulará sempre a empresa a não cumprir as obrigações que fixa em sua negociação coletiva. Em razão disso, requeremos que, por óbvio, a multa acompanhe cada novo descumprimento. O terceiro tópico é a questão do reconhecimento da isenção de custas nos termos do artigo 18. E aí o próprio voto eu vou sustentar, porque não perguntei se havia divergência contra esse ponto, mas uma vez que se trata de ação coletiva, afeta ao microsistema das ações e pela previsão expressa do artigo 18, e neste caso concordando já com a proposta de voto do relator, que seja garantida ao sindicato autor a isenção das despesas, custas e honorários advocatícios nos exatos termos do artigo 18. Excelência, são esses os 3 pontos que eu apresento aqui da tribuna. Aproveito mais uma vez para cumprimentá-los a todos e requerendo, em nome do sindicato autor, a reforma da decisão de piso para a procedência da demanda e o reconhecimento da multa por cada dia de trabalho em que o substituído foi lesado. Obrigado, doutor. Desembargador André. Conheço do recurso das contrarrazões, presidente. A divergência? Por unanimidade. Cumprimento o doutor Ricardo Sobral, que de forma muito perspicaz e inteligente abordou a questão das cláusulas e da previsão do seguro de vida, né? Vamos expor aqui aos colegas o nosso ponto de vista, a nossa forma de análise, para eventual concordância, divergência ou até vista regimental. Vejamos bem, a cláusula 76 do Acordo Coletivo 2014-2015 previu, abre aspas, seguro de vida. A empresa providenciará seguro de vida para os agentes de correios, atividade carteiro e atendente comercial, vírgula, e aí eu grifo, no próximo exercício, vírgula, desde que se encontre na efetiva atividade, cuja discriminação das coberturas serão dispostas em instrumento específico, fecha aspas. Por que eu destaco no próximo exercício? O autor, considerando a vigência da referida norma coletiva de 1º de agosto de 2014 a 31/7/2015, assinada em 24 de setembro de 2014, e que o seguro não foi providenciado, entende que houve o descumprimento de 1º/1/2015 até o final da vigência do instrumento, devendo incidir a respectiva multa. Cláusula 72, folhas 188, e inclusive na forma esclarecida, exposta e requerida pelo Dr. Ricardo Sobral da tribuna. Contudo, entendo, não houve previsão específica de data para a implementação do benefício, o qual deveria ser providenciado no exercício seguinte, ou seja, no ano de 2015, período do ano civil, de janeiro a dezembro. Assim, pactuado certamente com a expectativa de que a cláusula seria renovada em negociação posterior, uma vez que o ACT 2014-2015 expiraria em 31/7/2015. Ocorre que, ainda no ano de 2015, não estando a empresa, portanto, em mora ou inadimplência com o cumprimento do previsto no acordo coletivo anterior, 2014-2015,
No que tange ao seguro de vida, sobreveio a ACT 2015-2016, vigente a partir de 1º de agosto de 2015, que não contemplou a mesma previsão de seguro de vida, sendo certo que também não deixou os empregados desassistidos no aspecto, uma vez que estabeleceu benefício similar, indenização por morte ou invalidez permanente, cláusula 77. Assim, não há a falar, entendo, com todo respeito, em descumprimento da cláusula 76 do ACT 2014-2015, porque, reitero, ainda durante o período em que deveria ser implementada, as partes optaram em nova negociação coletiva por excluir o direito, estabelecendo outro em seu lugar, devendo-se prestigiar aqui a autocomposição, nos termos do artigo 7º, 26 da Constituição Federal, sequer sendo relevante a discussão sobre se um ou outro benefício é mais ou menos favorável aos trabalhadores. Por essas razões, não caracterizado o alegado descumprimento da norma coletiva pela empresa, incabível, naturalmente, a aplicação da multa pretendida pelo requerente. Em relação às custas e honorários, como já antecipei, estou dando provimento para afastar a condenação, o pagamento de custas e honorários advocatícios, naturalmente, é a fundamentação com a publicação do acordo. Renovando nossos respeitos ao doutor Ricardo Sobral, presidente, a nossa proposta. Obrigado, desembargador André. Eu indago se há divergência. Sem divergência. Eu só queria parabenizar o doutor Ricardo pela sustentação e também pedir vênia para não acolher a tese da tribuna e sim acompanhar o relator. Então, é por unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Ricardo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a toda a turma. Processo número de ordem 5, da sala telepresencial. Relator, desembargador André Luiz Moraes de Oliveira. Processo 24.577-75 de 2019. Sustentará o doutor Braulio da Silva de Matos, pela recorrente Iaco Agrícola. Com a palavra, desembargador André. Obrigado, presidente. Saúde, doutor Braulio Matos. Bem-vindo aqui à nossa tribuna telepresencial. Doutor Braulio, vou antecipar a proposta de voto. Está me ouvindo, doutor Braulio? Ouvindo, excelência. Positivo, obrigado. A proposta de voto. Conheço do recurso do autor, não conheço do recurso adesivo da terceira requerida por manifesta ausência aqui de interesse recursal. Conheço do recurso do requerente das contrarrazões, não fazendo contra-recurso adesivo da terceira requerida das respectivas contrarrazões. O primeiro ponto do mérito é a obrigação de fazer e não fazer coação. É o ponto central aqui. Eu estou mantendo a sentença, negando provimento ao julgado. Mantendo inalterado o julgado, negando provimento ao recurso. Quanto à justiça gratuita, dou provimento para isentar o requerente do pagamento das custas processuais. Em síntese, presidente, a nossa proposta. Pois não. Doutor Braulio, boa tarde. Boa tarde, excelência. Não havendo divergência, apenas o registro da presença. Vou declinar. Perfeito. Indago se há divergência. Sem divergência. Por unanimidade. Obrigado, doutor Braulio. Obrigado, presidente. Ao tribunal, um bom trabalho. Obrigado. Processo número de ordem 11, da sala telepresencial. Relator, desembargador João de Deus Gomes de Souza. Recurso ordinário 2573249 de 2015. Sustentará doutor Hudson Marcelo da Silva, pela recorrente Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores. Com a palavra, desembargador João de Deus, relator. Presidente, ilustres colegas, ilustre representante do Ministério Público, doutor Irã, nobre advogado, doutor Hudson. Eu estou aqui pedindo dispensa do relatório e conduzo o voto aqui para manifestar que o doutor Ministério Público emitiu parecer, ratificando integralmente os termos das contrarrazões apresentadas e pelo regular prosseguimento feito, para conhecer do recurso ordinário da terceira ré. Tem uma preliminar de competência funcional, que estou aqui conduzindo o voto para rejeitar a preliminar. E nulidade da sentença, ausência de intimação, revelia, também conduzindo o voto para rejeitar essa
preambular. E a discussão meritória diz respeito à contribuição assistencial a empregados não sindicalizados. Aqui estou conduzindo o voto para manter escorreito a decisão ocorrida. Boa tarde, doutor Hudson. O senhor tem interesse na sustentação? Boa tarde a todos. Tenho sim, excelência. Então, o senhor tem o prazo regimental de 10 minutos. Muito obrigado. Inicialmente, eu saúdo a todos os desembargadores pelo momento inicial em que expressaram um bom humor, né? Considero isso muito importante nos tempos em que nós estamos vivendo, e que o bom humor, no devido momento, em nada atrapalha o trabalho sério, né? Então, saúdo e desejo que continuem assim, porque isso faz muito bem para todos nós, inclusive, né? Se trata, excelências, de uma ação que merece uma atenção especial de vossas excelências. Por quê? Trata-se de uma ação civil pública com o objetivo de anular uma cláusula, a cláusula 17, do acordo coletivo forjado entre trabalhadores e a empresa brasileira de Correios e Telégrafo. É bom que se diga que esse acordo coletivo ele é de abrangência nacional e esse acordo foi alinhavado, esse acordo foi amplamente negociado, esse acordo foi mediado e homologado pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho no âmbito das suas competências nos termos do regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, está se intentando aqui, entendemos perfeitamente a posição do Ministério Público do Trabalho e a respeitamos, anular uma cláusula que foi pactuada através de um processo intenso de mediação junto à vice-presidência do TST e homologada pelo então vice-presidente Renato de Lacerda Paiva, um dos ministros mais legalistas que eu conheço no âmbito daquela corte, né? Essa é a ação e é sobre o que nós estamos tratando. Gostaria aqui, excelência, desembargador relator, de trazer ao conhecimento de vossa excelência alguns fatos supervenientes que eu considero importantes e que talvez possam ensejar aí até uma medida tal como uma perda do objeto ou do próprio interesse de agir, na medida em que essa cláusula, a cláusula 17, da cobrança do desconto assistencial, ela não mais existe no mundo jurídico a regulamentar, regular as relações entre as partes. Essa cláusula, conforme eu peticionei recentemente, ela foi eliminada do mundo jurídico através de uma decisão do próprio TST, né, no julgamento dos embargos declaratórios, no dissídio 1.662 de 2019. Né? Cumpre dizer que, inicialmente, o ministro Godinho havia mantido a redação dessa cláusula, mas, por força de uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, essa cláusula foi posteriormente extirpada e vale dizer também que, no dissídio do ano passado, essa cláusula ela foi definitivamente eliminada, digamos assim, do acordo coletivo e mesmo de sentença normativa. Uma característica importante, eu juntei essa decisão do dissídio do ano passado, vale a pena dizer, acho que é de interesse dos embargadores, a sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, a partir de um voto divergente do ministro Ives Gandra, ela excluiu 50 das 79 cláusulas previstas em acordos coletivos anteriores. Né? Todas as cláusulas econômicas, infelizmente, a seção de dissídios coletivos entendeu que deveriam ser excluídas e os trabalhadores perderam aí praticamente 90% dessas cláusulas que eram históricas de acordo com o conceito forjado pela seção de dissídios coletivos do TST. Então, são informações que eu considero importantes e talvez Vossa Excelência possa aí, imaginar ou vislumbrar uma perda superveniente do objeto da ação e mesmo do interesse de agir. Agora, enquanto objeto do nosso recurso ordinário, nós arguímos sim, de forma muito contundente, mas respeitosa, a incompetência funcional do juiz de primeiro grau para declarar nulidade de uma cláusula de acordo coletivo de alcance nacional que foi pactuada nos autos de um dissídio coletivo de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho.
Nós temos precedentes em outros tribunais, eu colacionei algumas decisões na nossa peça de recurso ordinário, né? E entendemos, inclusive, que a sentença ela viola o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, em que prevê expressamente no seu artigo 77 que compete à seção especializada em dissídios coletivos, né, hoje, originariamente, declarar nulidade de cláusula de acordo coletivo. E aí eu toco, Vossas Excelências, a seguinte questão. Para nós, jurisdicionados, é muito importante que nós tenhamos certeza e segurança jurídica. Ora, se nós não pudermos contar como válida uma cláusula que foi mediada com uma intervenção direta, muito séria, muito competente da vice-presidência do TST, olha, com todo respeito, excelências, assim a gente passa a viver uma insegurança jurídica assim, muito grande, né? Então, gostaria que Vossas Excelências analisassem com bastante carinho essa questão da incompetência, bem como também da nulidade da sentença pelo fato de intimação e notificação. Porque o fato de nós não termos apresentado defesa e participado da primeira audiência, isso não quer dizer que não deveríamos, a federação recorrente, ter sido intimada de todos os atos processuais. E existiu um ato, existiu uma audiência, né, em que foi apresentada a proposta de acordo do Ministério Público do Trabalho e que esta notificação, essa federação recorrente não foi devidamente notificada, né? Mas, infelizmente, o processo continuou e estamos aqui debatendo esses temas agora. Mas mais do que essa nulidade por conta da ausência de notificação para conhecer a proposta do Ministério Público e participar dessa audiência, eu invoco a questão da incompetência funcional. Olha, nós fizemos um trabalho exaustivo lá no TST para chegarmos a esse acordo coletivo. E mais, de alguma maneira, com todo respeito, não tome como ofensa a expressão que eu vou usar, mas de alguma maneira estaremos aqui chutando o defunto está morto, porque essa cláusula já foi completamente extirpada, infelizmente, né? Todas as entidades sindicais estão sendo prejudicadas lá por ausência desses recursos, mas ela foi completamente extirpada no dissídio coletivo de 2019 e no dissídio coletivo de 2020. Então, são por esses motivos que eu peço a Vossas Excelências que, especialmente ao desembargador relator, que considere esses fatos pervenientes que nós estamos trazendo e que, quem sabe, né, se sensibilize com essa questão aí da incompetência funcional e dê provimento ao nosso recurso. Obrigado. Obrigado, doutor Hudson. Desembargador João de Deus. Obrigado, doutor Hudson. O senhor está trazendo exatamente esses fatos supervenientes, são relevantíssimos, né, para o deslinde dessa questão. Eu até fiquei surpreso no que tange a uma ação proposta pelo doutor Ministério Público, onde propugna exatamente tutela, né, de obrigação inibitória, seja de obrigação de fazer e não fazer, e inclusive para instrumento normativo futuro. Isso realmente me chamou a atenção. Eu fiz uma análise com relação a essa situação. De fato, foi um acordo coletivo, né, de 2015, 2016, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que detém, inclusive, a sua competência funcional, de fato, para dirimir conflitos nessa natureza coletiva no âmbito nacional. E aqui eu trouxe aqui exatamente essa questão, e a conclusão que eu cheguei era que, de fato, a juíza de primeiro grau teria competência para dirimir essa situação. Mas como Vossa Excelência, senhor traz da tribuna esse fato superveniente, eu peço, venha aos nobres colegas, eu vou retirar o processo de pauta para análise, porque, de fato, se o próprio Tribunal Superior do Trabalho acolhe uma pretensão do Excelso Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe, né, que o Supremo já disse que nessa situação de não sindicalizado não há que se falar em cobrança, então a matéria já foi pacificada, eu vou pedir vênia aos colegas
ao nobre advogado, que traz exatamente da tribuna esses fatos supervenientes, e a melhor análise e trago na próxima sessão ou nas sessões futuras. Perfeito. Então, registre, senhor secretário, que após a sustentação oral do nobre advogado, o desembargador relator pediu retirada de pauta para melhor análise. Processo número de ordem 7 da pauta telepresencial, relatoria do desembargador Nery Saez Silva de Azambuja, recurso ordinário 24.995-13 de 2019, sustentará a doutora Camila Martins Barros, pela recorrente. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutora Camila. Desembargador Nery, com a palavra para antecipação de resultado. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutora Camila, bem-vinda. Boa tarde, excelência. Eu vou antecipar para que a senhora dimensione o interesse de sustentação e a verticalidade. Ok. É recurso interposto pela empresa Ré e das contrarrazões. Então, eu o conheço porque apresente os pressupostos de admissibilidade. Mérito: inadequação da via eleita, ação de cumprimento. Eu nego provimento. Ilegitimidade ativa. Eu também proponho a negativa de provimento. Benefício assistencial ao trabalhador, normas coletivas. Eu também proponho a negativa de provimento. Honorários sucumbenciais, julgamento extra petita, também como proposta negativa de provimento. Majoração dos honorários sucumbenciais, pedido formulado em contrarrazões, também é indeferido o requerimento. Essa é a proposta de voto, doutora Camila. Devolvo a palavra à presidência. Doutora Camila, há interesse? Sim, há interesse, excelência. Então, a senhora tem prazo regimental de 10 minutos para a sua sustentação. Ok. Muito obrigada. Inicialmente, agradeço a possibilidade da palavra, cumprimento essa egrégia turma e serei breve, sustentarei acerca de 2 temas, falarei sobre a inadequação da via eleita e, após, ao mérito, a referida contribuição assistencial. Bom, data vênia ao entendimento dessa turma, pela manutenção da sentença de mérito, como tópico preliminar quanto à inadequação da via eleita, a reclamada foi condenada ao pagamento da contribuição intitulada BAT, que é o benefício assistencial ao trabalhador, prevista em norma coletiva e destinada à manutenção do órgão chamado PROFAC, que é um instituto criado pela própria entidade patronal. Todavia, a referida contribuição encontra-se prevista nas normas apresentadas nos autos e são claras ao informar que se trata de contribuição imposta de forma compulsória, destinada tão somente ao custeio das atividades desempenhadas pelo sindicato. Dessa forma, o Instituto da Ação de Cumprimento destinaria-se tão somente ao cumprimento de disposições coletivas devidamente homologadas entre as partes ou em sentença normativa, o que não é o caso dos autos, posto que em momento nenhum se trata de benefício devido diretamente ao trabalhador, mas sim para meio de custeio de atividade desenvolvida pelo sindicato recorrido. Dessa forma, em sede preliminar, a reclamada pugna pela extinção da sentença do processo sem julgamento do mérito. Nada obstante a preliminar, quanto ao mérito da questão, conforme exaustivamente exposto na contestação, a recorrente jamais se recusou a quitar qualquer tipo de contribuição prevista em norma coletiva. Os sindicatos recorridos jamais mencionaram a existência da recorrente e de seus colaboradores em seu rol. Eles somente demonstraram o interesse no recebimento dessa parcela com o ajuizamento da presente demanda. Inclusive, no próprio site dos sindicatos apresentados na defesa e reiterado no recurso ordinário, em momento nenhum há a associação ou menção da reclamada, que é a ISS Service System. Em suma, é notório que a contribuição denominada BAT se trata de imposição meramente compulsória, destinada ao custeio de atividades desempenhadas só pelo sindicato patronal, conforme já ressaltado. E assim, não havendo contraprestação direta por parte da recorrente, é só pelo sindicato.
de modo que não se trata de uma ação de cumprimento, mas sim uma ação de cobrança referente à cláusula coletiva que prevê a instituição dessa contribuição de maneira ampla e restrita, independentemente da associação por parte da empresa. Da mesma forma, ressalta a reclamada que não há nenhum tipo de previsão doutrinária, jurisprudencial ou legal para a imposição de tal contribuição, de modo que, se a empresa for filiada ao sindicato, em razão da categoria econômica relevante e não somente associada, a compulsoriedade da contribuição é condicionada à anuência expressa, o que não ocorreu, e também não foi comprovado pela entidade patronal. Por tal forma, a reclamada reitera os termos da contestação e do recurso ordinário, pugnando pelo provimento com a consequência improcedência da demanda. É o que se requer. Agradeço, excelências. Obrigado, doutora Camila. Nós podemos limitar a nossa apreciação aos itens 2.1 e 2.3, que Vossa Senhoria claro. questionou na sustentação. Doutor Nery, então, 2.1 e 2.3, por favor. Tá bom. Obrigado, presidente. Eu primeiro parabenizo a doutora Camila pela sustentação e vou direto aos pontos abordados da tribuna. Inadequação da via eleita. Eu entendo que não há razão. A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Colégio do TST, consubstanciada na súmula 286, que possibilita a ação de cumprimento de convenção coletiva. Portanto, é negado o provimento por este fundamento. Em relação essa é prejudicial, não é, desembargador Nery? Acho que essa é prejudicial. Acho que essa matéria é prejudicial. Então, vamos escolher os votos primeiro. Em relação à admissibilidade e a esse tópico, há divergência? Então, por unanimidade, desembargador Nery pode prosseguir, por favor. Obrigado. Benefício assistencial ao trabalhador, normas coletivas. Eu vou ao ponto, entendendo que carece razão. O juiz de origem apreciou a matéria minuciosamente, com profundidade e agudeza, e não deixa dúvida quanto ao acerto da decisão, motivo pelo qual peço vênia para adotar os fundamentos como razões de decidir. As folhas 304 a 308. E eu cito a decisão que já é de conhecimento de quem está envolvido na causa. E prossigo. A redação da norma coletiva é clara, no sentido de que o benefício assistencial ao trabalhador possui natureza diversa da contribuição sindical assistencial. Enquanto naquela a contraprestação é devida exclusivamente pelo empregador, sendo vedada o desconto da remuneração dos trabalhadores e se destina ao custeio das vantagens aos trabalhadores, nesta, o valor é recolhido dos trabalhadores com o objetivo de financiar os gastos das atividades das entidades sindicais em prol da profissão dos profissionais que representa. Portanto, a alegação de que referido benefício teria os próprios sindicatos como destinatário não se sustenta. À vista do exposto, eu mantenho o julgado nos moldes definidos na sentença, em convergência com a recente jurisprudência deste regional, processo 0024-580-30, 2019, 5, 24/004, Tribunal Pleno, da lavra do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, julgado em 18/6/2020. Portanto, mantendo por estes argumentos a negativa de provimento ao recurso. Indago aos colegas se há divergência. É por unanimidade, negar provimento. Doutora Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, excelente. Bom trabalho. Obrigado. Doutor Marcelo Muniz, nos ouve, doutor? Doutor Marcelo Muniz. Ele tinha entrado no início da sessão, excelência, mas não veio agora. Vamos para o próximo. Bom, pedido de preferência, então, com leitura de voto.
foi feito pelo Dr. Marlon Sanches Resina. Dr. Marlon, o senhor nos ouve, doutor? Dr. Marlon? Também não, excelência. Não. Próximo. Vistas regimentais pedidas em sessões anteriores. Número 2 da extrapauta telepresencial, processo 24.409-51 de 2020, mandado de segurança. Relatoria do desembargador Nery Sais Silva da Zambuja. Na sessão do dia 18 de março de 2021, decidiu o egrégio pleno, por unanimidade, aprovar o relatório e admitir o mandamos. No mérito, após ter votado o desembargador relator, que denegava a segurança, pediu vista regimental do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira. Os desembargadores João de Deus Gomes de Souza, Nicanor de Araújo Lima, Márcio Vasco de Almeida, Francisco da Chagas Lima Filho e João Marcelo Balsanelli aguardam. Uma palavra, desembargador André. Obrigado, presidente. Senhor secretário, me confirma aqui, por favor, é extra-pauta telepresencial, não é isso? Exato, Sérgio. Processo 24.409, é o 2 dessa sala. Perfeito, perfeito. Já está na minha tela, obrigado. Aqui, caros colegas, presidente Amaury, deixe-me ver. Nós tivemos uma discussão bastante interessante a respeito de eventual concessão ou não, tendo em vista a divergência apresentada pelo ilustre desembargador Nicanor. Está dando provimento ao agravo regimental nesse sentido, né? Aí, porque, então, examinei o processo, pedi a vista regimental e estou aqui, objetivamente, expondo o meu voto. De fato, não há, em análise preliminar, entendo, violação ao direito líquido e certo, pois não há prova nos autos de que a impetrante gozou de auxílio-doença no ano anterior à dispensa e tampouco de que se trata de doença ocupacional, o que não é presumível, tendo em vista que ela própria reconhece na inicial que é portadora de fibromialgia e depressão, sendo que foi dispensada em outubro de 2020, quando contava com 49 anos de idade, e desde março de 2020 estava em home office. Portanto, pedindo vênia divergência, estou aqui acompanhando a proposta de voto do relator. Apenas para rememorar a divergência do desembargador Nicanor, resumidamente, desembargador Nicanor, apenas para rememorar para os demais colegas. Senhor presidente, a minha divergência foi bastante simples, porque, na verdade, há prova substancial dos autos, no sentido de que a reclamante esteve enferma, em tratamento de doença. O contrato de trabalho perdurou por 22 anos. É evidente que, no mandado de segurança, nós não podemos discutir a matéria probatória, se aquela doença constituiu ou não doença do trabalho, se foi decorrente do trabalho por ela exercido. Agora, obviamente, o que me chegou a chegar a essa conclusão foi até em função do princípio da questão da proteção ao trabalhador. A dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana. Obrigado, desembargador André, por me lembrar esse termo. E eu fiz o porquê. Veja bem, uma trabalhadora trabalhou 22 anos para a instituição bancária. O problema dela é relacionado com tendinite, esforço repetitivo, aquela coisa toda. É evidente, então, que não está discutido no mandado de segurança, como eu falei, a questão a questão probatória, porque não o mandado de segurança não tem esse objeto. Mas a reclamada, o banco, ela reconhece a enfermidade, tanto que recebeu diversos atestados médicos, recebeu diversos e-mails nesse sentido, e o próprio banco promoveu a readaptação de função. Então, a que ponto eu cheguei? Ora, se o banco pegou uma servidora com 22 anos de serviço, que trabalha em uma função,
e ela readaptou para uma outra função, eu vejo aí um reconhecimento expresso de que a própria empregadora reconhece, no mínimo, a concausa. Ou seja, que aquela doença, aquele trabalho está agravando a enfermidade da trabalhadora. Senão, eu não vejo justificativa alguma, porque não existe nem ordem, nem recomendação de quem quer que seja, do INSS, de quem quer que seja, para a readaptação de função. Foi a própria empregadora que promoveu espontaneamente a readaptação para outra função. Então, devido ao conhecimento do empregador, da doença cometida pela trabalhadora, mas não adentrando no mérito ainda da questão da relação com o trabalho. Mas, diante da iniciativa de readaptação de função, eu entendi que ela, pelo menos, reconheceu que havia, no mínimo, uma concausa. Então, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o meu provimento é apenas e exclusivamente para que se mantenha o plano de saúde empresarial que ela tinha, até que seja decidido esse processo, até que seja nomeado perito, estabeleça se o trabalho foi ou não, a doença foi ou não decorrente do trabalho, se foi a causa, se foi com causa. Ou seja, eu acho que dever-se-ia, no mínimo, a manutenção do plano de saúde. E não vejo nenhum prejuízo assim aparente para o empregador, por se tratar de uma instituição bancária de grande porte e que pode muito bem suportar eventual ônus, não de um tratamento médico, isso nós estamos discutindo, da manutenção do plano de saúde. Então, a minha divergência foi exclusivamente nesse sentido. Obrigado. Manutenção do plano de saúde até que se decida a questão da doença acometida pelo trabalhador. Obrigado, desembargador Nicanor. Desembargador João de Deus, como vota? Presidente, eu ouvi atentamente as ponderações feitas pelo outro colega, do Nicanor, e o que me chama a atenção, eu tenho, inclusive, colocado nos votos, né, da segunda turma, 80% exatamente do que se julga na segunda turma diz respeito à doença ocupacional. E eu cheguei a falar, não sei se foi na última sessão ou na penúltima, que até usei o termo, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, nós estamos criando precedentes de que toda e qualquer, se não for com causa, vai ter o nexo causal. Ou seja, o empregador não vai mais escapar. Então, não é o porte da empresa que vai... Não é o princípio da dignidade da pessoa humana, não é por aí. Simplesmente porque, se a gente pegar a Constituição, cai como uma luva tudo que o empregado pedir aqui. E outro, o mandado de segurança, ela exige, de fato, uma prova pré-constituída. Não foi trazida essa prova, exatamente como relatou o nobre desembargador Nery, e também confirmado pelo voto do desembargador André. Então, eu peço aqui venha a divergência e acompanhe o relator. Senhor presidente, sem querer polemizar, mas veja bem, não se trata aqui, a meu ver, de um precedente de que toda e qualquer doença é doença do trabalho. Mesmo porque eu fiz a ressalva de que isso não se está discutindo no mandato de segurança. Agora, a prova pré-constituída da doença está, sim, nos autos do mandato de segurança. Ou seja, vários atestados médicos, vários e-mails encaminhados ao empregador nesse sentido. Mas eu queria saber se ela é com causa ou é não causal. Se tem que ver se a doença... Sim, mas não é aqui. Mas não lá. Não vai ser aqui no mandato. Mas isso eu não estou discutindo na minha divergência. Eu estou exatamente dizendo, ressalvando que isso vai ser discutido na ação trabalhista. Compreendida a discussão, desembargador Maximal. Senhor presidente, eu estava acompanhando o desembargador André, mas eu vou pedir vênia e vou acompanhar a divergência. E por quê?
Porque eu estou convencido de que o que se discute não é propriamente a existência da doença. O que se discute é se trata de uma doença ocupacional, se é um acidente do trabalho ou se é uma doença comum. Isso só vai ser decidido depois que se colher as provas, a perícia. Tudo bem. Imaginemos que se trate de um acidente do trabalho e que este processo demore 6 meses, 1 ano, 2 anos para ser decidido. Esta pessoa ela vai ficar sem a garantia do seu plano de saúde, sem a garantia de assistência médica, e eu acho que isso é um prejuízo muito grande para ser suportado pelo trabalhador, quando basta que essa pessoa seja reincluída no plano de saúde. Lá no final, se não se trata de doença ocupacional, se não é acidente, que se suspenda o plano de saúde, que ela vá embora, que vai cuidar da vida dela. Mas, se é um acidente, ela vai ficar um prejuízo muito grande. Então, eu vou pedir Vênia acompanhar o relator, a divergência do desembargador Nicanor. Obrigado, desembargador Márcio. Com voto a desembargador Francisco. Excelência, eu também vou pedir Vênia ao ilustre relator, porque naquele dia o desembargador Nicanor votou rapidamente, e agora, após toda essa explicação que ele acaba de colocar, que está expressa no voto, que eu estava vendo com muita atenção, me convenci da necessidade de se garantir o plano de saúde. Por quê? Porque essa senhora, né, ela entrou no banco em 98, saiu em 2020. Muito tempo de trabalho. Quer dizer, pela própria lei dos planos de saúde, independentemente da doença, em tese, pelo menos, ela teria direito à manutenção do plano, se não tivesse demitido por falta grave. Eu não estou discutindo aqui porque a doença envolve depressão, etc. Estava dentro aqui, ela trabalhava em home office, como o André colocou, mas me parece que o direito à saúde aqui está em primeiro lugar, e aí eu peço que venha o relator e o desembargador André para acompanhar o desembargador Nicanor, deferindo a manutenção do plano até o julgamento da ação principal. Obrigado, desembargador Francisco. Antes de passar a palavra ao desembargador João Marcelo, uma indagação. O desembargador Nicanor está propondo a manutenção do plano às custas da empregada ou às custas do empregador? Isso é importante. Desembargador Mauri, ela tinha um plano empresarial. Então, que fosse mantido o plano empresarial nas condições que ela tinha quando estava em efetivo trabalho. Mesmo porque a pretensão principal dela, da reclamação trabalhista, é a reintegração no emprego. Certo. É que o plano empresarial normalmente é pago pelo empregado, né? Empregador. Com a palavra, desembargador Neri. Eu não gostaria de voltar a discutir isso, porque não quero ser insistente, que, aliás, não o fui. Mas expressamente está dito que não há nos autos qualquer comprovação de que era contratado na modalidade contributiva. Isso na decisão do juízo de primeiro grau. E ele cita, logicamente, a Lei 9.656 de 98, no seu artigo 30 e 31. Obrigado, presidente. Obrigado, desembargador Nery. Desembargador João Marcelo. Eu não estou gostando dessa minha posição de ter que ficar desempatando todas as vezes. Mas esse ônus não era para ser meu, esse ônus era para ser do presidente. Mas veja... João Marcelo, vamos jogar pedra, papel e tesoura. Vai ser por aí. Olha, analisando o processo, inicialmente, as doenças que surgiram, as enfermidades que surgiram, tinham um cunho de natureza psíquica. Ela primeiro foi diagnosticada com fibromialgia e depois passou a se submeter a um tratamento psiquiátrico para depressão. Depois disso, foi verificado também que ela tinha condilite lateral num dos braços, que é conhecido como cotovelo de tenista, que é na parte lateral do braço, e também uma ruptura parcial
do supraespinhal que decorre daquela síndrome de impacto do manguito rotador, ombro. Bom, ela teve todas essas doenças e e apresentou-as para a empresa. A empresa, verificando, fez duas tentativas, fez uma tentativa de readaptação, não fez, e depois, na segunda oportunidade, fez a adaptação. Veio a pandemia e ela passou a trabalhar remotamente. Veja, por que não foi deferida a liminar na origem? Porque, mesmo com toda a prova dessas enfermidades, ela não teve afastamento. Então, se ela não teve afastamento, ela não teria a estabilidade em razão do acidente. Esse foi um dos motivos. Agora, o que a juíza também disse? Que, olha, não tenho como, apesar de a gente perceber que, rotineiramente, essas enfermidades podem ter relação com o trabalho, eu não tenho nenhum elemento antes da instrução preparatória para chegar à conclusão de que, de fato, isso decorre do trabalho. E em relação especificamente à divergência do desembargador Nicanor, eu discordo, inclusive, da solução. Por quê? Porque se pelo menos se dissesse, olha, devolva-se o trabalho dela, ela trabalha, vende sua força de trabalho e o empregador paga o plano de saúde dela, pelo menos isso, ok. Agora, ela não trabalha, o empregador não tem a força de trabalho dela à disposição e ainda assim o empregador tem que despender dinheiro para pagar o plano de saúde dela. Isso me parece que é caridade e não uma solução jurídica para um problema criado. Então, assim, ou se reintegra ela e em decorrência da reintegração, ela trabalha para serviço, vende a força de trabalho dela e, em troca disso, recebe salário e o pagamento de saúde, ou não se reintegra. Agora, do ponto de vista técnico, pelo que eu pude analisar, a minha visão não cabe nem a reintegração e nem o pagamento, porque não tem uma prova construída que ligue a enfermidade ao trabalho. Ainda que eu diga que, costumeiramente, isso pode acontecer. Mas esse conhecimento prévio ele está fora do mundo jurídico do processo e, portanto, eu não posso utilizá-lo como fundamento da causa de pedido. Eu acompanho o relator muito respeitosamente ao voto do desembargador Nicanor e aqueles que o acompanharam. Pois não. Então, por maioria, nos termos do voto do relator, vencidos desembargador Nicanor, desembargador Francisco, desembargador Mastibal e desembargador Francisco. Senhor presidente? Doutor... desembargador Nicanor juntará voto, não é, desembargador Nicanor? Presidente, o voto vencido já é automático, ao meu ver, né? Em decorrência da nova legislação, então não há, ao meu ver, nem necessidade do requerimento. Perfeito. Mas é registro importante. Ou seja, o voto vencido faz parte do acordo. Perfeito. Excelência, eu vejo agora na sala o doutor Marcelo Muniz. Certo. Ouve, doutor. Como é que vai, doutor Marcelo? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, doutor Amaury. A internet aqui do escritório caiu, doutor. E aí eu estou pelo celular agora, porque... Peço desculpas, viu? Não há problema. Passamos ao seu processo. É na pauta normal, né? Na sala de telepresencial normal, não é? Correto, excelência. É o número 1 da pauta telepresencial, relatoria do desembargador João de Deus Gomes de Souza, recurso ordinário 24.216,55 de 2019. Sustentará o doutor Marcelo Augusto Muniz pela recorrida. Pela recorrida. Com a palavra, desembargador João de Deus para antecipação do resultado. Pois não, senhor presidente. Bom, estou conduzindo o voto aqui. Primeiro, o parecer ministerial, da lavra do procurador Jonas Ratinho Moreno, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. E aqui, senhor presidente, estou conduzindo o voto à justiça gratuita, net sindical, honorários, sucumbência,
descumprimento de acordo coletivo de trabalho pelo banco de horas, diferença de horas extras. Estou conduzindo o voto para conhecer o recurso e negar provimento. Doutor Marcelo, há interesse? Desembargadora Mauri, não há interesse se não houver divergência. Há divergência? Por unanimidade. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutora Mauri. Boa sessão para todos. Boa tarde e um abraço, doutor Marcelo. Obrigado. Obrigado, doutor André. Bom trabalho. Voltamos para a extra pauta, senhor secretário. Excelência. Agora os processos com participação de Vossa Excelência, bem no início das informações da sessão, o processo número 3 da extra pauta telepresencial, processo 24.460.62 de 2020, o relator é o desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior. Na sessão do dia 18 de março de 2021, decidiu o egrégio pleno, por unanimidade, conhecer do agravo regimental. No mérito, após ter votado o desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior, relator, que lhe dava parcial provimento para determinar o sobrestamento da ação civil pública 25791, até o julgamento final desta demanda de segurança, pediu vista regimental ao desembargador André Luiz Moraes de Oliveira. Os demais aguardem, excelência. Pois não, nesse caso eu acolhi a divergência do desembargador André e estou negando o provimento ao agravo. E indago se há divergência, por unanimidade. Senhor secretário, liga o microfone, por favor. Pois não, excelência. Processo número de ordem 1 da extra pauta, processo 24.243.19 de 2020, incidente de uniformização de jurisprudência, processo da relatoria do desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida. Esse processo é o que está empatado em que houve vista regimental do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, excelência. Pois não, então, com a palavra, desembargador André. Presidente, quanto ao tema do incidente de uniformização de jurisprudência, eu observo que essa vista regimental, diante do empate, foi bastante proveitosa, porque voltamos a discutir o tema, né? Eu fiz vários levantamentos sobre vários sistemas de desempate que eu pretendo oportunamente trazer aos colegas para que a gente possa aperfeiçoar o regimento interno, mas eu acredito que tanto o desembargador João Marcelo como Vossa Excelência, que aprofundaram o tema, tem aí alguns elementos a expor sobre as questões das teses e das análises, né, para que eu possa posteriormente também me manifestar. Perfeito. Realmente, tanto o desembargador João Marcelo quanto eu próprio fizemos uma reanálise, até uma adequação, principalmente na minha fundamentação, mas eu achei que o voto do desembargador João Marcelo está muito completo, por isso eu vou pedir para o desembargador João Marcelo fazer a apresentação dos argumentos adequados para a nossa discussão. Desembargador João Marcelo, por favor. Obrigado, presidente. Bom, eu apresentei alguns argumentos na sessão passada, explicando que havia um regime de cálculo de juros diferenciado do crédito trabalhista e da contribuição previdenciária. O crédito trabalhista o critério aquele previsto na Lei 8.177/91, e a contribuição previdenciária é a lei, quem prevê é o parágrafo 3º do artigo 43º da Lei 8.212, também de 91. Os juros do crédito trabalhista se calcula pela data do juramento da ação, e as contribuições previdenciárias é o regime de competência, ou seja, no momento em que a contribuição deveria ser paga e não foi paga, ou seja, é uma forma mais severa de cálculo, porque o empregador, ao não efetuar o pagamento, ele deixa de verter para os cofres do Tesouro um valor que ele deveria ter pago. Então, o juro, claro, vai incidir de uma maneira muito mais severa, porque ele usou o capital. Ok, isso foi apresentado. Depois, eu percebi que na sessão ficou uma grande preocupação, e que eu peço desculpas para não ter tido atenção a ela, mas eu percebi na sessão. Houve uma preocupação absolutamente justa dos colegas em relação
observar a previsão contida na súmula 200 do Tribunal Superior do Trabalho. Veja, então todos dizem, olha, se a súmula 200 diz que os juros de mora devem ser calculados sobre o total do crédito trabalhista, por que é que nós vamos fazer de uma maneira diferente, ainda que haja uma explicação sobre os critérios distintos do regime de cálculo de juros, do crédito trabalhista e da contribuição previdenciária? Eu fui tentar descobrir o que é que efetivamente a súmula 200 queria dizer. Eu percebi que a súmula 200 tem 4 precedentes. Um precedente é de 1984 e 3 precedentes são de 1985. No precedente de 5 de março de 1985, o relator era o ministro Marco Aurélio, quando ainda era ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e ele diz, olha, você precisa calcular porque você tem um valor nominal do crédito, mas você precisa do valor real do crédito. O que ele quis dizer com isso? Todo mundo que se lembra do primeiro ano do governo civil do Zé Sarney, que a gente usava essa expressão, o valor nominal e o valor real. O que era o valor nominal? Era o valor da dívida, e o que era o valor real? Era o valor que havia sido corrigido monetariamente e depois aplicado juros. Então, o que a súmula 200 diz? Olha, vocês têm que prestar atenção. Primeiro a gente atualiza com a correção monetária, depois a gente aplica o juro. Essa é a forma mais eficiente de se manter o valor real da compra daquele crédito do trabalhador, ou seja, que no momento que ele recebe o crédito, ele consiga comprar tantos bens quanto ele comprava no momento em que o crédito era devido. Era disso que se tratava. Veja, como nós evoluímos nessa ideia, não passa pela cabeça mesmo de uma criança de 10 anos hoje não fazer atualização monetária do crédito. Mas, na época, era uma coisa que era debatido. Tanto que, desses 4 precedentes, 3 deles são por maioria e um só que é por unanimidade, o último deles, de 10 de março. Todos os demais eram por maioria. Aí, 6 anos depois desse julgamento, veio a lei 8.177 e 8.212, estabelecendo critérios de juros. A gente percebe com clareza meridiana que a questão aqui é de distinguish. A súmula 200 não guarda nenhuma relação com a questão que envolve o cálculo dos juros da contribuição previdenciária. E nem poderia guardar, porque ela não poderia ter uma missão mediúnica de prever a forma de cálculo dos juros que viria 6 anos depois, através de uma lei específica. Então, nesse caso, colegas, e essa era a minha grande preocupação de mostrar para os senhores, que a súmula 200 ela tem uma aplicação restrita por uma ideia que, para nós, já é um truísmo, que é a ideia de correção do crédito. Na época era necessário, mas para hoje, se a súmula 200 não existisse, não faria nenhuma diferença, porque todos nós temos impregnado na nossa cabeça a necessidade de atualização monetária dos débitos e de juros. Veja, em 1985, eu tinha 17 anos, eu estava no primeiro ano de faculdade de Direito, e tinha os fiscais do Sarney falando da inflação e tudo mais. Toda essa ideia gerava expectativa, e ainda havia quem defendesse naquela época, que a gente não consegue nem imaginar como isso é possível, mas tinha gente naquela época que defendia que não era necessário fazer a correção monetária. Por isso veio a súmula 200. Olha, é necessário fazer o cálculo da correção monetária. E a maneira mais eficiente de preservar o poder de compra é, primeiro a gente atualiza monetariamente e depois aplica os juros. É dentro desse contexto da década de 80 que veio a súmula 200. Por isso que ela é inaplicável por distinguish a essa questão que nós estamos discutindo. E assim, colegas, eu termino dizendo, olha, se a gente observar a súmula 200, que não é o caso de observar, porque ela não se aplica ao caso, nós estaríamos acarretando o enriquecimento sem causa do reclamante, porque ele estaria recebendo juro que não faz parte o crédito dele, mas que não seria disponibilizado para ele. Nós estaríamos penalizando o empregador que pagaria 2 vezes juros. Primeiro, o juro sobre o total e depois um juro mais pesado sobre a contribuição previdenciária na forma do parágrafo 3º do artigo 43º da Lei 8.212.
E, por último, nós estaríamos afrontando a lei federal, que é o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.212. Então, feitas todas as observações, eu concluo que não é possível que o cálculo de juros incida também incida sobre o crédito ao reclamante, também quanto à parcela devida a título de contribuição previdenciária. É essa a forma que eu voto, colegas. Obrigado, Espero ter sido claro. Obrigado. Diante desse esclarecimento, algum colega tem alguma ponderação? Senhor presidente, na verdade, eu não seria bem uma ponderação, seria apenas uma observação. Que os votos foram disponibilizados, tanto de Vossa Excelência como do João Marcelo. O João Marcelo fez a explanação nesse momento. Eu já tinha examinado, já tinha lido, já tinha estudado e me convenci do acerto das suas ponderações. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o voto apresentado nas condições agora delineadas pelo desembargador João Marcelo. Perfeito. Eu também, presidente, se me permite. Pois não. Eu também vou mudar o meu entendimento. Né? Entendo que essa segunda argumentação trazida pelo desembargador João Marcelo, de fato, me demonstra de forma muito clara que se trata aqui de uma distinção clássica, né? Acho que a linha de raciocínio está muito clara. Vou pedir vênia aqui ao desembargador Márcio Tibau, vou acompanhar o novo posicionamento, vou me alinhar com os argumentos expostos aqui pelo desembargador João Marcelo, presidente. Perfeito. O desembargador Márcio e o desembargador Nery mantém, né? Apenas para confirmar. Senhor presidente, eu quase fui convencido, mas eu vou ficar com o meu voto, deixar que que esse voto, essa matéria seja decidida no voto do desembargador João Marcelo, que o estudo dele realmente é muito profundo, tem muita lógica. Mas eu prometo seguir, vou seguir. Perfeito. Então, uma forma. Desembargador Nery. Eu, da mesma forma, também me sensibilizei aos esclarecimentos apresentados pelo desembargador João Marcelo, mas ainda mantenho até que amadureça esse conhecimento recente. Eu me lembro que, quando nós discutimos ainda em acidente automobilístico, juro e correção monetária, foi justamente a insistência da advocacia, antes de qualquer lei, que veio a trazer para a jurisprudência, em responsabilidade civil, a correção monetária que fora dada à época, pela jurisprudência. Então, eu lembro bem dessa fase e me veio à memória agora e gostaria de estudar com mais vagar. Perfeito. Se bem que agora vai ficar mais fácil, é só seguir aí o Jota, né? Senhor presidente, eu sugiro que o desembargador João Marcelo, que ele esclareça também essa questão, essa análise que ele fez da súmula 200, porque nós vamos ter o trabalho de convencer o TST também. Eles não estão convencidos disso. Eu acho até que não chega ou chega pouco essa matéria lá, porque é na execução. De qualquer forma, eu acho que é melhor o desembargador João Marcelo ficar como redator designado, porque o voto dele acaba sendo bem mais aprofundado do que o meu nesse particular e trata da súmula 200. Né? Então, podemos ficar... Eu faço análise histórica da jurisprudência e dos precedentes que levaram à formação da súmula 200. Perfeito. Então, por maioria nos termos do voto do desembargador João Marcelo Balsanelli, vencidos desembargador Márcio Tibau e desembargador Nery. Agora, depois nós temos que trabalhar na redação do IUJ, né? Eu queria aqui parabenizar o João Marcelo pelo estudo feito.
Desembargador Justamente, presidente, lembrou bem, trabalhar a questão da ementa, da tese, o colega João puder depois nos disponibilizar na lista para a gente fazer uma apreciação, né, da ementa. Inclusive, até porque essa uniformização de jurisprudência é matéria urgente, é matéria prioritária, se o desembargador João Marcelo conseguir fazer isso rapidamente, quem sabe a gente já não consiga discutir isso na próxima sessão administrativa, porque é na administrativa que nós aprovamos a ementa, não é? A redação da IUJ. Tem a publicação do acórdão e depois a publicação hoje do acórdão com a ementa define a tese, né? E, claro, depois a gente faz a aprovação, porque antigamente nós tínhamos a súmula, né? Verdade. Mas, na verdade, já com a publicação, com a ementa, já é possível seguir, né? O juiz... Já define a tese do IUJ. Mas aí eu vou pedir ajuda ao desembargador André, porque, de fato, ele já desenvolveu uma técnica para formar teses e assim, né? Então, vou pedir ajuda para a construção dessa ementa, de modo que já atenda todos esses parâmetros, para que a gente não precise de uma explicação da explicação. Perfeito. Muito bem. Senhor secretário. Agora sim, Excelência, na extrapauta da relatoria nata, processo número de ordem 1, processo 24.19645 de 2020, relatoria do desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior. Na sessão do dia 18 de março de 2021, decidiu o egrégio pleno, por unanimidade, aprovar o relatório e admitir a ação rescisória, nos termos do voto do desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior, relator. Em seguida, foi determinada a retirada de pauta do processo, a pedido do desembargador relator. Pois não. Esse aqui foi após a sustentação oral. O doutor Paioncelli. Como? Foi após a sustentação oral do doutor Paioncelli, na outra semana. Isso, após a sustentação oral do doutor André Pagnochelli, eu retirei de pauta porque eu percebi alguma incoerência na orientação inicial. E eu voltei e apresentei o voto aqui, incluí, modifiquei substancialmente o voto, e peço dispensa da leitura, porque Vossas Excelências já o leram, né? Eu a trato de um por um dos argumentos da autora da ação rescisória, e concluo por julgá-la improcedente e condenar a autora em honorários, mas, nos termos da lei, declarar a suspensão da exigibilidade. E eu indago se há divergência. Por unanimidade. De acordo. Por unanimidade. Mais alguma coisa, senhor secretário? Com o áudio ligado, por favor. Excelência, demais processos, alguns não houve inscrição para sustentação oral, mas com planilha preenchida, Excelência. E a aprovação da ata do dia 18 de março e nada mais. Indago da ata do dia 18 de março, por unanimidade aprovada. Agradeço aos nobres colegas, ao doutor Irã, cumprimentos e um bom resto de semana. Declaro encerrada a sessão.